Carrancas. Só de ouvir esse nome a gente já pensa em aventura, né? Em Minas Gerais, natureza pura. Pois é, nesse nosso papo aqui, a ideia é ir direto ao ponto. Um guia prático para desbravar a famosa Terra das Cachoeiras sem estresse, sem se perder no caminho. Olha, e quando a gente fala Terra das Cachoeiras, não é exagero, não. O número é de cair o queixo. 70. Isso mesmo, são pelo menos 70 quedas d'água catalogadas. É muita opção. É água que não acaba mais. Aí, claro, com essa imensidão de lugares, vem aquela pergunta clássica de quem está planejando a viagem, né? Tá, mas com tanta coisa, como que se escolhe? Por onde é que se começa, afinal? É exatamente aí que a gente entra. A nossa missão aqui é transformar esse mar de possibilidades num roteiro mais simples, sabe? Um guia memorável para explorar a Terra das 70 Cachoeiras. Bom, e aqui vai a grande sacada. O segredo para não enlouquecer planejando uma viagem para Carrancas é pensar em complexos. Funciona assim. A maioria das cachoeiras fica dentro de propriedades privadas, sabe? E essas propriedades juntam várias quedas d'água, poços, trilhas, tudo num lugar só. Ou seja, com um único ingresso tem-se acesso a um circuito inteiro. É uma lógica que, olha, facilita demais a vida na hora de planejar. Beleza! Então, com essa ideia dos complexos na cabeça, tudo já fica bem mais fácil de organizar. Agora, vamos para os detalhes práticos. O que é preciso saber antes de sair explorando esses lugares? Então, anota aí umas dicas que valem ouro. Primeiro, a entrada na maioria desses complexos é paga, tá? Coisa de 10 a 30 reais geralmente. Segundo, as trilhas são tranquilas. Quase todas curtinhas, bem sinalizadas, não precisa se preocupar em contratar guia. Terceiro, e a estrada? É de terra, mas tá em boas condições. Dá para ir com um carro comum sem neurose de precisar de um 4x4. E por último, a dica mais importante de todas, sério, leve dinheiro. Dinheiro vivo, porque nem sempre tem sinal de celular por lá, então o cartão e Pix podem deixar na mão. Ok. Parte logística resolvida, certo? Agora vamos para a parte boa, o que interessa de verdade, as joias de Carrancas. A gente separou aqui alguns destaques que são, assim, imperdíveis. E o legal é que cada um tem uma pegada bem diferente. E para começar, tinha que ser ela, né? A mais famosa de todas, o verdadeiro cartão postal da cidade, a Cachoeira da Zilda. É simples, não dá para falar de Carrancas sem falar da Zilda. Aquela queda d'água imponente, aquele poço que parece que está chamando para um mergulho, é o clássico. E a fama dela não é pouca, não. É tanta que a cachoeira já foi até cenário de novela. Quem não se lembra do comendador da novela Império? Pois é, o casamento dele foi gravado lá. E isso, claro, ajudou a colocar não só a Zilda, mas Carrancas inteira no mapa do turismo brasileiro. Agora, se o assunto é a beleza da cor da água, aí a conversa muda. O lugar certo é o Poço da Esmeralda. E olha, o nome já diz tudo, né? A cor daquela água é uma coisa de outro mundo. É surreal, de verdade. Mas, tem um segredinho aqui, uma dica crucial. Para ver o espetáculo completo, o ideal é visitar por volta do meio-dia. É nesse horário que o sol bate bem em cima, direto na água, e faz ela brilhar com aquele tom de verde esmeralda que é, uau, inacreditável. É o truque para ter a experiência completa e, claro, garantir aquela foto de capa. Bom, e para quem curte uma aventura, uma dose a mais de adrenalina, a pedida é a Racha da Zilda. Aqui o negócio é diferente. Não é só chegar e olhar, não. É sobre se aventurar de verdade. Gente, a experiência aqui é inesquecível. Tenta imaginar. A pessoa vai nadando e caminhando por dentro de um cânion bem apertadinho para no final chegar numa cachoeira que fica escondida ali entre paredões gigantes de rocha. É tipo uma trilha aquática, sabe? Exige um pouquinho de esforço, sim. Mas a recompensa, nossa, é espetacular. E olha, se alguém pensa que Carrancas é só sobre cachoeira, tá muito enganado. A região é um verdadeiro parque de diversões a céu aberto para quem gosta de ecoturismo, de aventura. Tem muita coisa para fazer além de ficar só nos mergulhos. As opções são super variadas. Dá para fazer canionismo, rapel, descendo as próprias cachoeiras, ou então explorar as serras num passeio de quadriciclo, ou
para quem tem mais coragem, ter aquela vista panorâmica de todo lá de cima, num voo de parapente. E para quem curte um lado mais histórico, ainda dá para caminhar por trechos da antiga e famosa Estrada Real. E já que a gente falou de história, deixa eu contar uma curiosidade sobre o nome da cidade. Por que Carrancas? A história é que o nome vem das formações de rocha da região. Os primeiros garimpeiros que chegaram por lá olharam para as serras e acharam que as pedras pareciam rostos esculpidos, umas carrancas mesmo. E aí o nome pegou e ficou até hoje. Ufa! Depois de conhecer tanta maravilha, já dá até uma vontade de começar a arrumar a mala, né? Então, bora lá para as informações finais para ajudar a fechar o planejamento dessa viagem. Certo, mas qual a melhor época para ir? Olha, aqui depende muito do gosto de cada um. Na estação chuvosa, ali entre dezembro e março, o tempo é bem quente, perfeito para os mergulhos e as cachoeiras estão com aquele volume máximo. O lado ruim? Bom, o risco de chuva atrapalhar os planos. Já na estação seca, de maio a agosto, é quase certeza de ter dias lindos de sol. O contra, a água vai estar bem mais fria, pode ser um desafio encarar. No fim, é uma escolha. Calor e cachoeira cheia com risco de chuva ou sol garantido com água gelada. E para chegar lá, como faz? Carrancas tem uma localização, olha, super estratégica. Fica a mais ou menos 300 quilômetros de BH e uns 400 e poucos de São Paulo e do Rio. Ou seja, é o destino perfeito para aquela escapada de fim de semana ou um feriado prolongado. E para se hospedar, também tem opção para todo tipo de viajante. Quer ficar perto do agito, do centrinho? Tem chalés super charmosos. Prefere um isolamento maior, uma imersão total na natureza? Aí a pedida são as pousadas rurais, que ficam mais afastadas no meio do verde. Tem para todos os gostos. Deu pra ver, né? Carrancas tem um roteiro pra todo mundo, da pessoa que só quer relaxar e contemplar, até quem busca aventura pura. Então, a pergunta que fica no ar é, depois de conhecer tudo isso, por qual cachoeira a viagem vai começar?